Olá, meus amigos, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo. Já chegamos. Visão geral. Hoje nós vamos voar. Pois é. Aliás, voar é um sonho. Tem muita gente que tem medo de voar, mas voar é muito seguro. Nós vamos conversar hoje com uma pessoa que seguramente construiu, planejou, ajudou a construir mais de 200 aeronaves que estão voando aí pelo Brasil. Pois é, verdade. Vou conversar com Caio Jordão. Ei, Caio Jordão, grande amigo Caio. Ele é um engenheiro da aeronáutica, né? Nem sei se ele tem essa formação, mas o fato é que ele conhece muito de aviação. Caio, prazer demais recebê-lo aqui, viu? O prazer é todo meu. Vamos conversar um bocadinho aqui, vamos falar um pouco sobre aviação. A aviação, Caio, vamos lá. É uma paixão, né? Eu diria que paixão misturado com sacerdócio, com invocação. Eu diria que uma herança, talvez até genética, vamos dizer assim, do genes de Dédalo, que era o pai de Ícaros. Então essa coisa é arraigada no ser humano, a gente nasce com essa vontade de voar, né? E eu, graças a Deus, eu tive o dom e o direito de participar disso. E sou muito realizado profissionalmente, esportivamente. Eu consigo fazer o que eu gosto, adoro o que eu faço. Muito bem. Então nós vamos contar um pouquinho dessa história aqui com o Caio. Eu nem sabia também que ele tinha esse conhecimento filosófico aí e tal, invocou aí alguns deuses e tal, né? Mas é isso aí, alguns filósofos. Esse é o Caio Jordão. Caio Jordão, eu abreviei, mas tem o nome é maior, né? Caio César Jardini Jordão. Caio César Jardini Jordão. Isso. Olha, que você nasceu em 63, na hora que colocaram aqui nascido em 63, eu achei que você tivesse 63 anos, não. Embora você não tenha mais cabelo, mas você está bem longe ainda dos 63 anos. Eu falo, e eu tenho essa liberdade para falar com o Caio, que é meu amigo, viu? Oi? Cinco e Dui. Sim, 52. E o Caio nasceu em Goiânia, é um goianiense, cidadão goianiense, portanto, no estado de Goiás. Ô, Caio, eu falei aqui no começo, você não tem nenhum curso de engenharia aeronáutica, nada disso? Não. Eu sou o que se chama na aviação de engenheiro prático. Então, uma convivência de anos, eu comecei minha trajetória, assim, ter contato com aviões a partir de 1972. Nessa época, eu era o que se chamava de piolho de aeroporto. Você já ouviu falar essa expressão? Sem dúvida. Eu estava ali pelejando para ter contato com aqueles aviões, aquilo para mim era Isso em Goiânia? Em Goiânia, lá na escolinha. Lá em Goiânia, na escolinha. E naquela época eu fazia de tudo, eu me envolvia em tudo, eu ajudava a desmontar, ajudava a consertar, ajudava a fazer as revisões, ajudava a entelar. E aquilo foi gerando o quê? Foi gerando prática. Experiência, tarimba, causa e efeito. A partir daí também eu passei a estudar um pouco mais e me aprofundar no quesito, na parte de engenharia de materiais. Então eu sou um autodidata. E a ANAC, no então DAC, nos permitia, como construtores amadores, criar uma máquina voadora. E eu, com essa tarimba adquirida nesse tempo, eu consegui materializar alguns projetos já de início. Naquela época existia uma legislação um pouquinho mais apertada, sabe? Aí eu não sei se a gente deveria aprofundar por esse lado, mas naquela época a gente era limitado na confecção de um avião experimental na carga alar, ou seja, a quantidade de peso por metro quadrado. Então a gente estava seguro em torno de 32 quilos por metro quadrado. Então a gente tinha que fazer uns aviões de asa enorme, sabe? Aí depois a coisa veio evoluindo, porque o Brasil passou a copiar a legislação americana. Bom, primeiro deixa eu avisar aqui o nosso telespectador que de qualquer lugar do Brasil que esteja nos acompanhando, que nós temos o nosso canal de comunicação aqui, um deles que é o WhatsApp, que é o 99918-3131, também o nosso facebook.com/Visão Geral. Lembrando a todos vocês que o programa é ao vivo às 2h15 e ele tem a reprise à noite, às 9 horas da noite. E também as nossas entrevistas sobem posteriormente para o YouTube. Caio Jordão,
vamos aqui, se eu for contar a história desde lá de trás, aí nós vamos precisar de uns 4, 5 programas, no mínimo, pra gente contar tudo da sua vida. Não, dá uma novela. Dá uma novela, com toda certeza. Bom, primeiro, primeiro você era afinador de piano, não é isso? A questão do afinador de piano aqui em São Paulo foi quando eu migrei de Goiás para cá. Isso, hein? 96. Tá. 96 foi quando eu vim de Goiás para cá. Eu já militava nessa área de aviação experimental, que hoje eu tenho, vamos dizer assim, todo o alicerce da minha vida profissional. E quando eu cheguei aqui, eu não podia simplesmente sair nos aeroportos falando que eu sabia, que eu pintava, que acontecia. Sim. Eu precisava sobreviver. Perfeito. Então eu fiz tripas coração e o que apareceu foi isso. Eu conheci um cidadão, que era a única pessoa que eu conhecia aqui, que é até falecido, que é o Dircinei, que eu conheci em Caldas Novas. Você não era afinador de avião? Não, de piano. Você não. Era militar, inclusive, né? Fui militar. Tá. Fui militar. Aí o Dircinei te ensinou... Não, o Dircinei me trouxe pra cá, porque ele me conheceu em Caldas Novas. Eu já fazia manutenção lá em Caldas Novas, nos aviões que a gente fazia voo panorâmico. Entendi. Lá em Caldas Novas. Entendi. Aí quando eu cheguei aqui, o Pianola que tinha uma empresa de pianos. Tá. E eu, até antiético falava, eu roubei a profissão. Entendi. Bom, aí, Caio, vou entrar então na aviação. Eu me lembro de você no Aeroclube em Campinas, de vez em quando, pra lá, pra cá, reformando alguns ultraleves e tal. Mas você começou, o primeiro avião que você construiu foi o Jaçanã? O primeiro projeto foi. Jaçanã. O que é Jaçanã? O Jaçanã é uma ave pernalta brasileira, feia pra burro. Essa aí, né? Essa não, esse avião. Nós temos algumas imagens aí. Tem algumas imagens da minha época lá, ó. Ali, se você prestar atenção, tinha até piano misturado. Isso época. Aí. Foi na sua casa, é isso? Isso aí é um Corsário. Isso aí eram os aviões que eu já estava tudo bem. Mas então foi o Jaçanã que você fez o primeiro avião? Sim, o primeiro avião é o Jaçanã. E é esse aí? Isso, né? Esse aí. Esse é o Jaçanã, esse é o protótipo. Que tá voando até hoje, tá em Casa Branca esse avião. Até hoje tá voando? Tá voando, impecável. É. Está em Casa Branca. Que hoje. Motor que ele tem? Ele tem um motor Rotax de 2 tempos, de 65 HP, um 582. Muito bem. Ô, Caio, todo mundo, quando se fala em avião, e quando se fala em ultraleve, avião experimental, tem gente que se arrepia muito com isso. É seguro, Caio? Sim, absolutamente seguro. São aeronaves construídas a partir de uma, vamos dizer assim, ou de um projeto, né, que você pode comprar o projeto e materializar a construção. Essa construção ela é supervisionada por um engenheiro aeronáutico, credenciado hoje pela ANAC. Não são construções feitas a esmo, de jeito nenhum, observando os critérios mínimos de segurança e estruturais. Não é feito a olho de maneira alguma. Quando você fala critério mínimo, não deveria ser o contrário, critério máximo de segurança? A questão dos critérios mínimos, Alberto, é o seguinte, porque para você certificar, vamos falar assim, um avião, um Cessna. Um Cessna, ele segue uma regra americana, uma regra internacional, que é o FAR 23, por exemplo, um FAR 23, uma homologação primária. Você certifica todos os componentes do avião, todos, desde arruela, parafuso, a chapa, tem que ter. Você, além de certificar os componentes, você certifica os conjuntos. Tá, isso aí quer dizer, todas têm que ter o seu part number normal, sim, número de série. Um ensaio destrutivo, um cálculo de carga, de aplicação daquilo e etc. E o ultraleve? O ultraleve, a gente segue o seguinte critério. Você tem os parâmetros que você estabeleceu de materiais a serem aplicados, que são materiais aeronáuticos, e quando você aplica um material que não é da literatura, vamos dizer, você troca o aço cromo níquel molibdênio, por exemplo, por aço inox, você tem que fazer uma comparação e uma comprovação de similaridade. Ou seja, ele vai ficar mais pesado, porque o inox ele é mais flexível. Aí, partindo disso, o engenheiro que você contratou pega tudo aquilo, esboça numa prancheta e determina se aquele cálculo está correto, se ele vai suprir aquela necessidade mínima para aquele esforço. Normalmente é feito da seguinte maneira: você gera uma asa,
Aí você pega essa asa e ensaia essa asa. De que maneira? Você faz um ensaio estático. Você, no caso, coloca ela ao contrário, simula como se fosse a fixação na fuselagem ou no próprio avião e carrega aquilo com sacos de areia. Então você vai colocando ali você vai perceber a resistência da asa. Que é ali que você vai gerar se aquela asa vai suportar o padrão mínimo, que é os 4G. Para suportar 4G de carga, o avião tem que suportar pelo menos 6. Porque no caso da aviação experimental é permitido você trabalhar com uma margem de 50%. Bom, até precisamos tomar cuidado aqui para não tornar a coisa tão técnica assim, um pouco mais. Mas veja bem, o avião ultraleve, você construiu o avião ultraleve. Você vendeu para mim, por exemplo. Sim. A partir do momento que você vendeu para mim, e por não ser uma aeronave homologada pela ANAC, a sua responsabilidade termina a partir do momento que você vendeu a aeronave, ela é só minha? Ou você, como fabricante, ainda tem responsabilidade sobre a aeronave? Sim, absolutamente. A responsabilidade da fabricação é minha. A fabricação é minha. Eu fabriquei o avião, eu sou o responsável. Tá. E outra coisa, a ANAC ela é rígida quanto a esses critérios, porque você tem que fazer as comprovações. A questão técnica, eu teria que explicar um pouco mais a fundo, mas eu vou te resumir a ópera. Não é construído a olho de jeito nenhum. Tudo tem lá, você... E não te exime da responsabilidade civil. Tá. De jeito nenhum. Você tem responsabilidade, sei lá, por determinado tempo e tal. Código de Defesa do Consumidor está aí para ser o mais importante, e isso aí pro nosso telespectador entender, para aqueles que têm medo de voar esse tipo de avião, dentre eles tem pelo menos uns 2 aqui no estúdio que eu sei que tem medo de voar esse tipo de avião. O principal na aeronave, o que é? É o motor, são as asas, tudo bem que é o conjunto, mas o que é muito difícil você ver um avião que soltou uma asa. Já é muito mais comum você ver um avião que teve um motor que parou. A gente fala calar o motor. Então, se o motor é um motor aeronáutico, os mesmos motores que equipam as aeronaves homologadas, são os motores usados hoje na aviação de ultraleve, né? Exatamente. Inclusive a própria ANAC agora baixou uma portaria onde ela proíbe os motores artesanais. Você já fez, hein? Já fiz, mas não faço mais. Hoje você não poderia fazer mais. Não posso fazer mais. Por que ela fez isso? Porque observou-se que os motores artesanais causavam muito problema e existia um índice muito alto de incidentes causados pelas falhas de motores. Então, motor é motor de avião. Ou você usa Rotax, ou você usa Lycoming, ou você usa Superior, ou você usa motor Continental. Isso aí acho que é o Diego, seu filho, que está fazendo isso, né? Provavelmente. Com toda certeza, isso, né? Só pra você ver, ali esse avião foi seguramente a 3G,5. 3G,5, né? Uma puxada dessa. São alguns exageros que a gente infelizmente não consegue. Eu vou revelar uma coisa aqui, eu vou contar um negócio aqui que vai mostrar para vocês o seguinte. Primeiro, o quanto o Caio é responsável. Segundo, o quanto eu não sei se eu sou arrojado, ou o quanto eu tenho de confiança no Caio. Caio construiu um avião uma vez, eu comprei o avião, o motor, ele que fez o motor. Ele que fez o motor, hein? Não era? Era o motor que eu voava o avião. E não tava nem aí. Até que um dia ele me liga em casa e fala assim, aliás, eles me chamam na aviação de Iralá, né? Não é Alberto César, nem Alberto, é Iralá, que é um nome de guerra na aviação. Aí Caio me liga, eu atendo o telefone, pois não. Ô Iralá, vamos trocar esse motor que eu não tô dormindo tranquilo. Ele que fez o motor, e eu tava voando aí, que nós trocamos o motor. É verdade. Eu não dormia, eu pensava, meu Deus do céu, eu vou matar esse homem, porque esse motor aí, como é que eu vou fazer? Minha fábrica vai morrer no ninho. E aí é o seguinte, mas isso, depois eu já ter voado com a minha esposa, com os meus filhos e tal, e tudo bem, e tava voando. Não, era o Conquest, era o 160 aquele? Não, 180. 180 já? Já um Conquest 180. 180. Era o Papa Uniforme Lima Alfa Índia, Lima o LAI, Alfa né? Índia, LAI, em homenagem a meu querido irmão que morreu na aviação, era piloto, Luiz Antônio Iralá, então eu coloquei o LAI, Luiz Antônio Iralá, Lima Alfa Índia. Bom, o Caio, nós vamos falar agora dos aviões que você construiu, nós vamos falar de alguma legislação específica hoje para esses aviões aqui no nosso Visão Geral. Vamos ao nosso pequeno intervalo. A gente volta já, gente. Não sai daí.
Tem muita coisa pra gente conversar aqui com o Caio.